Que mulher que tá no momento que tava esperando o seu filho, tá com as roupinhas toda lavada em casa, o quartinho pronto, tá no momento ali de pico de dor, que provavelmente vai ser a dor da minha vida, mas eu tá lá no parto e a pessoa fala assim, mas você não transou? Você transou gritando? Essa que você ouviu é a Gabriele Magalhães. Ela tem 22 anos e está grávida do seu primeiro filho. E foi isso que ela ouviu ao perguntar para as mulheres da sua família sobre experiências com o parto. A frase choca, mas pelos relatos que a gente ouviu durante a produção desta série, isso é bem mais comum do que a gente imagina. Nessa reportagem áudio, dividida em 3 episódios, vamos refletir sobre a importância dos cuidados desde a gestação até o nascimento para um bom desenvolvimento das crianças. Eu sou a Aline Almeida. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo a série Gestando o Futuro. Um especial do podcast Manda Notícias, produzido pela Pauta Periférica. Enquanto você ouve esse podcast, mais um brasileiro está nascendo em uma periferia do Brasil. E a gente está aqui para te fazer pensar. Em um país tão desigual quanto o nosso, onde algumas pessoas gestantes têm acesso a serviços hospitalares de alta qualidade e outras sequer acessam a rede pública de saúde, como é possível construirmos uma sociedade com crianças igualmente desenvolvidas? Os desafios são enormes. Mas a gente resolveu investigar de que maneira poderíamos reduzir os impactos da desigualdade no desenvolvimento das crianças, mostrando a importância dos cuidados desde a gestação até os primeiros dias de vida. Essas desigualdades de raça-cor, elas se estendem ao longo de todo o processo de gravidez, parto e puerpério. E aí é importante a gente dizer que no contexto brasileiro, as pessoas de cor preta, elas têm maior risco de receber um pré-natal inadequado, de chegar no final da gestação e não receber informação sobre qual a maternidade onde elas podem dar à luz, de entrar em trabalho de parto e ir para a maternidade e não ser atendida e precisar ir por conta própria para outra maternidade, a falta de um acompanhante também, seja porque não tinha ninguém que pudesse ir com essa pessoa, seja porque ao chegar na maternidade o acompanhante ou a acompanhante foi barrado. E aí, assim, as pessoas pretas e pardas recebem menos intervenções, né, durante o trabalho de parto e parto, porque foram menos cuidadas mesmo, né? Então, elas recebem menos analgesia, menos ocitocina, menos episiotomia e menos cesariana. Não é porque receberam um cuidado mais baseado em evidência, mas porque foram menos cuidadas, de modo geral, né? Essa que você ouviu é a Denise Ni, que é mestre e doutora em saúde pública na área materno-infantil pela USP. E o que ela diz pode ser traduzido em números. Dados preliminares do estudo Nascer no Brasil 2, coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, reconhece que as desigualdades socioeconômicas e as particularidades históricas e culturais da população negra no Brasil refletem diretamente na atenção à saúde. De acordo com os resultados levantados até este momento, ainda que a cobertura de alguma consulta pré-natal seja bastante elevada, há aquelas que não receberam qualquer atenção pré-natal por um profissional de saúde e, na maior parte das vezes, elas são mulheres pretas. Na primeira edição desse mesmo estudo, realizado entre 2011 e 2012, a pesquisa acompanhou quase 24 mil mulheres e seus bebês em estabelecimentos de saúde públicos, que são conveniados ao SUS, e também privados, que realizaram mais de 500 partos por ano entre fevereiro de 2011 e outubro de 2012. Entre os principais resultados desse levantamento está a taxa bastante elevada no número de cesarianas. De acordo com os resultados no setor privado, a proporção de cesarianas chega a 88% dos nascimentos,
No setor público, envolvendo serviços próprios do SUS e dos contratados do setor privado, as cesarianas chegam a 46%. Porém, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é para que as cesarianas não excedam 15% do total de partos, pois estudos internacionais vêm demonstrando os riscos das elevadas taxas de cesariana, tanto para a saúde da mãe quanto a do bebê. Mas como podemos mudar essa realidade? Claro que a solução não é simples, mas é importante que ela comece de algum lugar. E a informação pode ser um ótimo começo. Quando a gente tem uma mulher bem informada, uma pessoa bem informada, que conhece os seus direitos, que fizeram a vinculação durante o pré-natal, essas pessoas podem levar alguma vantagem quando elas vão para a maternidade para ter o bebê. Então, veja aí como o papel da doula pode ser muito importante para superar esses problemas estruturais que a gente tem na sociedade, de modo geral, e na assistência ao parto especificamente, na assistência pré-natal, parto e puerpério especificamente. Doula. Por acaso você já tinha ouvido falar sobre essa profissional? Tem alguma ideia do papel dela e da importância do trabalho de uma doula na gestação e, consequentemente, na primeira infância? Nessa reportagem, vamos te apresentar histórias reais de mulheres periféricas de São Paulo que tiveram acompanhamento de doulas e, para começar, a gente vai ouvir a experiência da única mulher da equipe que tem lugar de fala nesse assunto. Nossa editora, Gisele Alexandre, que trouxe para nós esse tema a partir de uma vivência pessoal. Eu engravidei em 2011 e eu acho que, como a maioria das mulheres, a minha maior preocupação era sobre o parto. E aí eu comecei a pesquisar, como uma curiosa, jornalista curiosa, eu comecei a buscar na internet possibilidades de parto, né? Porque eu sabia que haviam outras possibilidades além da cesariana e eu queria entender quais eram as possibilidades. E aí eu encontrei a palavra doula aí no meio da minha pesquisa. Fui entender melhor o que significava essa profissional. Nessa época, eu trabalhava na Vila Madalena e não era uma área periférica, né? Apesar de ser do Capão Redondo, eu ia até lá para trabalhar e descobri que próximo ao meu trabalho havia um espaço de atendimento a mulheres, onde tinha atendimento de doulas. E aí eu fui até esse local, encontrei a Fernanda, ela é acupunturista também, além de doula, e aí ela me explicou como é que funcionava, me falou do valor, então eu paguei pelo serviço de doula. Na época, eu tinha um plano de saúde, então eu consegui fazer o reembolso via meu plano de saúde, porque realmente o serviço era um serviço caro, era um serviço que eu não conhecia, né, sendo uma mulher periférica, eu não conhecia na minha região aquele tipo de atendimento. Mas aonde eu estava naquele momento, era possível ter esse serviço. E eu posso dizer que o meu período gestacional foi muito mais tranquilo depois que eu encontrei a Fernanda, minha doula. Eu passei por um momento onde eu tinha muito enjoo, eu retia muito líquido, então eu fiquei muito inchada durante a minha gestação. E através dos ensinamentos, da informação, de tudo que a doula me proporcionou, eu consegui ter um pouco mais de tranquilidade nesse momento. Ela também me acompanhou durante o parto e durante o pós-parto me ajudou a seguir com a amamentação do Pedro, que foi até os 6 meses de idade. Então, para mim, encontrar uma doula me fez olhar a gestação a partir de uma outra ótica. E aí, voltando para a periferia, trabalhando na periferia, eu encontro a Dani Sampaio. A Dani Sampaio é uma doula que faz um trabalho no Capão Redondo, no Jardim São Luís, nesse território onde eu estou. E aí, por conta de uma pauta jornalística, eu encontrei com a Dani e fiquei surpresa com o trabalho que ela vinha fazendo na periferia. Depois disso, eu fiquei muito amiga da Dani e sempre tive a vontade de investigar melhor essa profissão. E acho que chegou essa hora, né, gente?
A Dani Sampaio, citada pela Gisele, é fundadora da coletiva Mãe na Roda e trabalha formalmente como doula há cerca de 8 anos. Ela é a mãe do Matheus e da Maria Flor, articuladora da saúde e moradora do distrito Guarapiranga, periferia da Zona Sul de São Paulo. Foi a Dani quem nos ajudou a pensar nessa pauta, focando o nosso olhar principalmente na periferia, que é sempre a nossa prioridade. Eu já nasci parteira, né? Eu já nasci com um destino para ser parteira. Essas habilidades que eu conheço e que eu tenho em mim, que eu desenvolvi, foram essas mulheres ao meu redor que me deram. Mas eu vim me tornar doula aos 32 anos. Eu vim me certificar doula. Por quê? Porque cuidar de mulheres e ter empatia não é o suficiente. A gente precisa ter as evidências científicas. A gente precisa ter os estudos para saber o que funciona e o que não funciona. A gente precisa saber o que essa mulher precisa ter durante o processo gestacional dela para poder ter uma boa experiência. Então, quando a gente procura assim, como atender gestantes de uma maneira mais humanizada, vai aparecer a palavra doula. Então, quando eu cheguei na doulagem em 2016, a doula era um artigo de luxo só da humanização do parto que não estava aqui. Ela não existia na realidade da história, nos relatos das mulheres pobres. Onde que ela estava? Nos hospitais escola, nos hospitais que eram de portas abertas. Então a gente tinha a doula muito presente. Inclusive eu sou a primeira doula externa do amparo maternal. Porque ele tinha algumas doulas que trabalhavam com voluntariado, eram mulheres muito mais velhas que prestavam essa assistência, mas só. Não se dialogava o direito das mulheres pobres terem uma doula, não se dialogava a melhoria da assistência das profissionais dentro dos equipamentos de saúde com esse olhar para gestante. E aí a gente tem um agravante. Sem educação não resolve, sem informação não resolve, sem o acolhimento também não resolve. Qual é a mulher que chegou aos 30 anos e passou com um psicólogo a 5, que faz terapia a 7? E se essa mulher existe, em que lugar que ela tá? Na fala da Dani, conseguimos compreender algumas dificuldades que gestantes periféricas enfrentam ao tentar acessar um serviço de acolhimento e informação durante a gestação, além de buscarem o direito de terem um parto mais humanizado. Falamos com várias doulas para entender a importância dessa profissão e agora você vai ouvir a explicação da Denise Ni, que você conheceu no início desse episódio. Os dados que serão citados por ela a seguir fazem parte de um estudo publicado na biblioteca Cochrane, que é uma plataforma online de pesquisa que reúne uma coleção de bases de dados com diferentes tipos de evidências científicas. Esse estudo envolveu 17 países diferentes, com mais de 15 mil mulheres participantes de 27 ensaios clínicos. Essa revisão sistemática, ela encontrou que o apoio contínuo promove, né, maior chance de parto vaginal espontâneo e trabalho de parto mais curto e diminui a chance de cesariana, de parto instrumental, que seria por vácuo ou então fórceps, diminui a chance de analgesia regional, diminui a chance de um bebê que nasce com apgar baixo no 5º minuto, quer dizer que nasce com a saúde um pouquinho pior. Também diminui os relatos de sentimentos ou avaliações negativas da experiência de parto e, ao mesmo tempo, não tem nenhuma evidência de dano da presença de doula. Então, a conclusão, né, dessa grande revisão sistemática é que o apoio contínuo no parto melhora os resultados de saúde de mulheres e bebês. Bom, agora que já entendemos de onde surgiu o nosso interesse em produzir essa reportagem e que já sabemos que há uma profissional, a doula,
que é uma grande aliada durante a gestação, o parto e o puerpério. Vamos começar a falar sobre os benefícios que esse acompanhamento também promove nos bebês. Isso mesmo, Aline. Até porque todo mundo sabe que o desenvolvimento dos bebês começa ainda no útero. Então, o trabalho realizado pelas doulas também pode resultar na qualidade de vida dessas crianças. De acordo com especialistas, além da amamentação exclusiva nos primeiros anos de vida, a qualidade da gestação influencia diretamente no desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial da criança. E é na primeira infância, ou seja, até os 6 anos de vida, onde esse desenvolvimento pode ser identificado e aperfeiçoado. Hoje são 18,1 milhões de crianças na primeira infância no Brasil. Desse número, 55,4% estão entre famílias de baixa renda, ou seja, que têm renda mensal per capita de até R$ 660, meio salário mínimo. Já no estado de São Paulo, segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2022, são 3,5 milhões de crianças na primeira infância. Conversamos com Mariana Luz, CEO da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, uma organização sem fins lucrativos que se dedica a promover o desenvolvimento integral da criança na primeira infância, para entender melhor sobre esse assunto. São muitos os desafios para promover o desenvolvimento infantil, mas essa é a maior oportunidade, mas essa é, por outro lado, a maior oportunidade que a gente tem, porque uma primeira infância bem desenvolvida, isso acontece nesse período até os 6 anos de idade, que é quando a criança forma toda a base do seu desenvolvimento físico-motor, seu desenvolvimento cognitivo, seu desenvolvimento socioemocional, que a gente diz que é o desenvolvimento humano, é quando ela consegue, então, ter esses 90% do cérebro, que a gente chama, por meio de 1 milhão de conexões por segundo que acontecem nessa fase da vida, e que é por isso que é tão fundamental. Porque este período, quando bem desenvolvido, permanece aí nesses 90% para o resto da vida. E com todas essas competências bem desenvolvidas, a criança vai ter muito mais possibilidade de ter uma vida mais saudável, ter uma jornada de educação mais longa, ter melhores empregos, gerar mais renda, e por isso que quebrar os ciclos de desigualdade. É importante dizer que no Brasil, em 2022, foram registrados cerca de 13,8 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, segundo dados do Observatório da Atenção Primária à Saúde. Desse número, 2 em cada 3 mortes de bebês de até 1 ano poderiam ser evitadas com ações como vacinação, amamentação e acesso à atenção básica de saúde. Isso de acordo com o Observatório de Saúde na Infância da Fiocruz. Trazendo para a realidade do estado de São Paulo, o percentual de mortalidade infantil por causas evitáveis foi de 64,37% em 2022. Os dados estaduais foram coletados pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Indo mais a fundo, descobrimos quais são as causas dos óbitos classificados como evitáveis. E algumas delas são: falta de atenção à mulher na gestação, falta adequada de atenção à mulher no parto e falta de adequada atenção ao recém-nascido. E aí, quando você vai falar em adolagem periférica, aonde estão as gestantes? Nas ocupações, na Cracolândia, dentro dos presídios. Aonde que essas mulheres estão? Em abrigos de medida protetiva. Aonde que esses bebês vão parar por conta de denúncias, né? E também por conta da alienação parental, a separação das suas mães. E essas mulheres com o peito cheio de leite tendo que viver essas histórias. E mais do que isso, as negligências durante a assistência do pré-natal. Cada vez que um pré-natal é mal assistido, ou esse bebê vai parar na UTI, ou esse bebê não vai sobreviver, ou essa mulher vai parar na UTI, ou essa mulher vai ter uma intercorrência e alguma coisa vai impossibilitar que ela não tenha o vínculo com o bebê assim que ele nasça, que ele faça o pele a pele.
que ela possa se sentir vitoriosa. Eu pari o meu bebê e ele tá aqui comigo, e ele mama aqui, e ele não se separa de mim, e o que muito acontece, essa mulher não conseguir nem dar o seu próprio leite para esse bebê que tá lá numa unidade de tratamento intensivo, por alguma intercorrência e, na maioria das vezes, por desassistência. Então, qual é o bebê que a gente vai ver na UTI? O bebê que foi negligenciado. E se esse bebê ele já veio com alguma coisa na formação intraútero, e lá na hora do parto isso é detectado, mais uma vez, essa mulher e esse bebê foram negligenciados. Lembra da Gabriele, a gestante que você ouviu no início desse episódio? Ela nos recebeu em sua casa, em um bairro na periferia de São Bernardo do Campo, município da Grande São Paulo, para nos contar a sua história. E agora você vai conhecer um pouco mais dessa mãe periférica de primeira viagem, que tem o acompanhamento de uma doula de forma gratuita, graças à Associação Doula Solidária, que oferece atendimento gratuito e também mediante a um valor social. Quando eu já sou paciente psiquiátrica, eu já estou inserida no ramo da saúde mental, então eu fui ensinada a buscar ajuda quando der pau na insegurança de ficar assim com medo. Nossa, eu tava com pavor, eu tinha crise pensando no parto. Como eu não tinha ficado grávida nenhuma vez, eu não tinha consciência do que acontecia. Quando a gente fica grávida, a gente começa a ter acesso. Eu não sabia de plano de parto. Eu não sabia que isso existia. Não sabia que doula existia. Eu fui procurando procurando como que eu cheguei nesse resultado. Como eu encontrei a Laila? Eu tava pesquisando no Google sobre apoio psicológico na gravidez, porque eu já faço tratamento psicológico e na gravidez eu tava percebendo que eu tava tendo muitos gatilhos em relação ao parto, em relação à amamentação, e em saber que no puerpério dá uma quebra no emocional por conta do hormônio que sai. Eu sou muito sensível. Em questão de troca de medicação, eu sofri demais. Esses tipos de coisa. Então, eu sempre fiquei, depois, isso já era um pouco... Não foi, ai, nossa, o primeiro momento que você descobre a gravidez é um susto. Não, o meu susto durou 3-4 meses até eu encontrar a Laila. Porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu só escuto falar de parto, grito. E aí esses comentários, na verdade, as pessoas falam assim, não dê ouvidos para as pessoas. Realmente, não deem se você pode se proteger. Porque a verdade é que o comentário dos outros é a verdade que elas mesmas passaram. Que as primas, irmãs, tias passaram. Que as vizinhas passaram. Então esses comentários são totalmente reais e por isso que chegam até a gente. Lógico que se a gente ficasse alimentando disso, mesmo que eu não tivesse a Laila, seria pior, porque eu não tenho como evitar a violência que toda geração sofre. Ou você tem ajuda pra não ser violentada, porque sem maldade, sabe por que eu tava com medo do parto? Eu tava com medo de ser violentada. Com medo de ser obrigada a ficar numa posição que eu não queria, com medo de passar uma faca na minha barriga, fazer a cesárea sem precisar, tava com medo de maus tratos, tava com medo de fazer uma cesárea comigo amarrada, tava com medo dessas coisas. E é lógico, eu fui procurar prata, achei ouro, que eu ganhei muitas coisas a mais de conhecimento com a Laila. Na verdade, eu só tô perto do meu filho, perto das coisas que eu conheço sobre parto e fisiologia, por causa que a Laila, ela me dá amparo. A Laila conversa comigo. As conversas lá dentro da sala da saúde do pré-natal, eu tenho que falar rápido. Eu não tenho só a demanda da mulher. Mulher. Que eles não ligam para isso. Eles ligam pro feto, pro bebê. Eu falo feto porque é isso que faz a gente pensar ali. Porque não tem essa aproximação. Toda aproximação que eu tenho do meu filho pertence à construção que eu, minha psicóloga e a Laila fizemos. E além que o meu primeiro desejo, sem saber quem era a Laila, quem era a doula, o que diabos era plano de parto, não tinha noção disso.
E aí, quando eu encontrei a Laila e a gente começou a conversar, cara, a gente conseguiu trabalhar muitas coisas, inclusive a minha saúde mental. Tá aí, eu entrei com medo da dor do parto e tô com medo de cesárea. Ótimo. O medo da cesárea eu acho mais digno. Laila Mariana de Souza. Esse é o nome da doula tantas vezes citadas pela Gabriele. Nessa conversa ficou claro pra gente a importância do papel da doula no acolhimento da gestante. Apesar de ainda ser considerado um serviço da elite, o trabalho das doulas tem chegado nas periferias. A Dani Sampaio, que você ouviu nesse episódio, faz atendimento na periferia por meio do coletivo Mãe na Roda. Assim como a Laila, que trabalha na Associação Doula Solidária e atende a Gabriele sem cobrar nada. No próximo episódio dessa reportagem, vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho e a história de mais uma mãe. Até lá! Essa reportagem foi contemplada pelo edital Bolsa de Reportagem Primeira Infância como pauta prioritária, promovida pela AJOR, Associação de Jornalismo Digital, e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A reportagem é de Aline Almeida e Bia Monteiro. Direção de jornalismo, Gisele Alexandre. Edição de áudio, Miller Silva.